O experimento que eu escolhi para realizar foi sobre dilatação linear. E eu fiz esse suporte, né, para que eu pudesse colocar o meu fio e fixar essa massinha aqui no meio dele para que eu pudesse medir, né, a diferença de distância da distância inicial, né, antes de eu esquentar esse fio metálico e depois. Agora eu vou estar ligando aqui a vela para esquentar. E eu também vou dar um suporte, né? Eu vou esquentar aqui com a vela o fio, para que esse processo ele seja mais rápido. Eu coloquei essas duas imagens antes e depois da dilatação do fio para que a gente pudesse ver essa diferença, né? Antes e depois que eu esquentei o fio. Na primeira imagem, a gente pode observar que a massinha que eu fixei na minha corda, né, no meu fio metálico, ele tá em cima do 10, né? Mas ele não tá cobrindo completamente. E aí, logo depois, né, na segunda imagem, a gente pode ver que depois que eu esquentei o fio, que houve uma dilatação nesse fio, a bolinha, a massinha que eu fixei no meio do meu fio, ela desceu, ela está cobrindo praticamente o número 10. Então, apesar de ter sido uma dilatação bem pequena, de ser uma dilatação muito pequena, a gente conseguiu notar isso, né, nessa prática. Então, por que esse fio ele dilatou? Então, de forma geral, de maneira geral, todo o corpo ele ser aquecido, ele tem suas dimensões aumentadas. E foi isso que aconteceu, né? Quando eu aqueci esse fio metálico, ele dilatou, por consequência, né? Essa variação aqui, houve uma variação, né, da distância inicial e distância final. E esse fenômeno é chamado de dilatação térmica, né? Essa variação da dimensão quando eu aumento a temperatura, quando eu aqueço esse corpo. E o aumento da temperatura, ele é associado a uma intensificação da agitação das partículas constituintes dos corpos. E aí esse aumento da temperatura, né, fazendo com que as partículas se agitem, faz com que as suas velocidades também aumentem e com que essas partículas elas se desloquem em torno de suas posições médias, afastando umas das outras, e aí aumenta o espaço entre eles. Então, por isso que esse fio aumenta. E foi isso que aconteceu. Eu aumentei a temperatura do fio, eu aqueci ele dilatou, que é chamado de dilatação térmica, e houve uma diferença, apesar de ser uma diferença muito pequena, né, da distância inicial, antes de eu aquecer meu fio, e depois, mas a gente pôde observar esse fenômeno acontecendo. E é isso, foi esse meu experimento, eu espero que tenha gostado.